Queridos irmãos, o nosso boa noite carinhoso a todos vocês, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos, viajores da eternidade. Espíritos que aqui estamos com esta proposta e com este propósito de, através do Evangelho do Cristo, trabalharmos em nós a nossa luz. Vencermos a nós mesmos. Vencermos as nossas dificuldades, nossas mazelas interiores. Vencermos as nossas imperfeições. Vencermos aquilo que ainda nos causa dores, angústias, sofrimentos. Vencermos aquilo que ainda em nós causa guerras e rumores de guerras. Vencermos aquilo que ainda nos causa o cansaço, a dificuldade da fé, a dificuldade da compreensão de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o porquê estamos aqui. E para este fim, o nosso Pai, o divino Criador do universo, Criador de todos nós, nos concede a bênção, a graça, de termos como guia, como luz, como roteiro, um irmão mais velho. Um irmão que, há alguns bilhões de anos atrás, venceu as suas mazelas. Quando trilhava em planos, em órbitas que já nem existem mais, também trilhou por esses caminhos que nós hoje estamos trilhando. O Divino Mestre Jesus. Porque não tenhamos dúvida, ele também passou por esse burilamento, por esse cadinho purificador, como diz Emmanuel, que nós hoje estamos atravessando. E ele mesmo nos afirma isso quando diz: eu também venci o mundo. Eu também venci as minhas impurezas. E se eu venci, vós também podereis vencer. E para isto, eu vim ao mundo. Eu vim para aqueles que, vendo a mim, vejam o Pai. Para aqueles que creem em mim, creiam também no Pai. E eu vim para que tenhais vida, não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Porque aquele que um dia tomou contato com o Cristo, aquele que um dia leu uma página do Evangelho, nós não temos a menor dúvida, nunca mais será o mesmo.
E a proposta do Evangelho da noite é para que façamos uma reflexão em algo que, mais do que nunca, se faz absurdamente indispensável para nós hoje, para todos nós. A fé. A fé. Mãe da esperança, mãe da caridade, mãe de todos os valores que nutrem em nós as razões de estarmos aqui. Por qual razão estamos aqui hoje? Se não pela fé, pela certeza de que o Evangelho da noite, ainda que simples em minhas palavras, e que eu rogo a Jesus para que seja as palavras dele fáceis em minhas palavras, sem nenhuma pretensão, porque o ouvido de quem fala é o que mais precisa ouvir o que está falando, eu não tenho dúvida disto. Não tenho dúvida. E Jesus, cuja passagem pelo plano material, em 1 minuto sequer, deixou de nos dar um ensinamento, um encorajamento, uma palavra, um incentivo, uma vibração positiva, um fortalecimento, para que a gente possa prosseguir, para que possamos prosseguir. Uma mensagem que foi dita há 2000 anos atrás. Mas quando buscamos o sentido espiritual daquilo que ele nos disse, porque para que possamos compreender Jesus, temos que buscar o sentido espiritual de cada palavra. Temos a impressão que ele disse tudo isto ontem, hoje de manhã, agora há pouco, para que nós estivéssemos aqui falando hoje. Tamanha a atualidade, tamanha a importância desta mensagem. Porque vamos encontrar no Evangelho de Lucas, ele dizendo que o Evangelho é a mensagem cósmica de Deus para o homem na terra. É a mensagem de todos os mundos para o homem na terra. Ou seja, todo o universo está sob as leis, os imperativos desses princípios que Jesus trouxe através do Evangelho, que é a boa nova, que é a presença do Pai em nós. Porque Jesus é a maior personificação de Deus no meio de nós. Por isso tem a importância de nós nos inundarmos, nos embriagarmos desta mensagem, desses conteúdos, desses princípios espirituais, para que possamos ter a saúde mental, a saúde psíquica, a saúde física, a saúde espiritual, para darmos conta do propósito para o qual aqui estamos, para o qual reencarnamos. Ainda mais, para o qual
existimos. E isso tudo, para isso tudo, e com isso tudo, é indispensável o ingrediente da fé. Da fé. Não a fé simplista, a fé porque alguém disse que era assim, mas esta fé raciocinada, esta fé compreendida, esta fé especialmente, essencialmente sentida. Porque para que possamos compreender a Deus, através da compreensão do Cristo, necessário que se faz, que buscamos através do conhecimento, mas permitindo que esse conhecimento escorregue para os nossos corações. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, exercer esta fé raciocinada, compreendida, através do sentimento, do coração. Porque é algo que nós hoje observamos nas dificuldades do cotidiano, nas dificuldades das famílias, das instituições, das nações, do ser humano como um todo, a carência, o distanciamento, a ausência desse princípio basilar que deve nortear essa fé religiosa, o princípio do coração, do sentimento. E para isto, bastamos que, com toda a honestidade, com toda a simplicidade, com toda a humildade, que façamos uma retrospectiva, não vamos longe, vamos pensar no dia de hoje. Hoje, 23 de janeiro de 2020. Como foi o nosso dia hoje? Do momento em que levantamos da cama até esse instante em que chegamos aqui à casa espírita. Como estivemos espírita no dia de hoje? Como estivemos cristãos no dia de hoje? Como estivemos filhos de Deus no dia de hoje? Quando você levantou da sua cama hoje, qual foi o seu primeiro ato? Qual foi o seu primeiro pensamento? Como foi o seu primeiro bom dia? Como foi o seu primeiro contato com alguém que convive com você? Analisando, como eu disse antes, como você esteve espírita hoje, como você esteve cristão hoje, como você esteve filho de Deus hoje. Porque a fé, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras está morta em si mesma. Não tem o menor valor. Mas que obra é esta? Senão aquelas que se processa, não nas grandes coisas. Porque as grandes coisas ocorrem a partir das pequenas coisas. Como você tratou o seu cachorrinho, o seu gatinho? Como você lidou com os objetos da sua casa?
Que importância que isso teve para você? Obrigado, Deus, pela casa que me abriga, por este café da manhã, pelo fogão que me permite fazer o café. Que porcaria de casa, nada funciona aqui, nada está no lugar, nada... Como é que foi? É assim. É nessas pequenas coisas. Quando você colocou o pé para fora da sua casa, você olhou para o seu vizinho, que vizinho chato, mal educado, que cara... Que Deus abençoe o dia deste vizinho. Essas pequenas coisas nos conectam com Deus? Ou nos conecta com o inferno que às vezes vivenciamos dentro de cada um de nós? Nos conecta com a saúde espiritual? Ou com a doença do espírito? É nessas pequenas coisas. Você foi ao seu trabalho, obrigado Deus, pelo meu trabalho, pela oportunidade de estar ainda no meu trabalho. Ou pelo corpo que me permite buscar um trabalho, procurar um trabalho. Ou, que droga, tem que trabalhar de novo, chegar lá naquele lugar, não gosto de fazer aquilo. Como que esteve a sua fé? É nessas pequenas coisas. Como você exerceu o seu trabalho hoje? Aquilo que dá sustento a você, a sua família, aquilo que te dá dignidade, aquilo que te permite contribuir para a sociedade ao qual você faz parte, ao qual fazemos parte. Você foi contribuição no seu trabalho hoje ou você foi um atrapalho no seu trabalho hoje? É. Se você foi ao banco, você esteve no trânsito, qual foi a sua conduta? Enquanto cristão, enquanto espírita, enquanto filho de Deus? Como você tratou do seu corpo hoje? Esta casa divina, sagrada que o Pai nos concede para esse momento de experiência aqui no plano físico. Você agradeceu pelo seu corpo? Tomou cuidado com aquilo que você colocou para dentro? Ou isso não tem importância para você? Não faz diferença. Quando você ligou a televisão, viu as notícias e tudo mais, como que você analisou? Como que você olhou para aquilo? Qual o seu julgamento? Como que está o nosso julgamento daquilo que ocorre à nossa volta? E como nós temos nos perdidos nos julgamentos. Nos julgamentos. Porque o nosso olhar ainda é um olhar superficial, estreito. Nos detemos naquilo que os olhos veem, e esquecemos de que o essencial é aquilo que os olhos não veem.
Aqueles que ainda não agem como nós imaginamos que deveriam agir, seja na política e por aí afora. Não sabemos como nós agiríamos se estivéssemos lá. Como nos comportaríamos em determinadas situações. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque se o corrupto soubesse o que lhe aguarda mais adiante, certamente ele não corromperia. Aquele que agride, se soubesse o que lhe aguarda mais adiante, com certeza também não agrediria. E nós estamos falando aqui sobre a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu tenho fé em Deus. Não diz nada. Mas é o meu cotidiano. É como eu olho para o meu próximo. É quando eu observo o que é o essencial em cada um. O que é essencial em mim mesmo. O que é essencial para a vida. O que é essencial para Deus. E é nesta observação das pequenas coisas do cotidiano é que a gente vai estruturando, sim, a nossa fé. A fé. Hoje, quando você saiu da sua casa e veio para a casa espírita, que bom que você veio à casa espírita hoje. Que bom. Mas você veio à casa espírita hoje, com esse coração, com esse sentimento, com essa proposta, com esse propósito, de poder dizer a si mesmo, eu sou espírita. Eu sou espírita. Mas se eu analisar tudo aquilo que eu fiz no dia de hoje, eu dei vazão à maledicência, eu fiz um infernozinho aqui, eu não fui tão bonzinho ali, eu agredi acolá, eu fiz julgamentos que não devia, eu percebi que ainda sabendo que não devo, mas acabo dando vazão à maledicência, a essas coisas. Como é que eu vou dizer que eu sou espírita? Como posso dizer que sou espírita? Porém, eu digo a cada um de vocês, e digo a mim mesmo, se ainda assim você veio à casa espírita, parabéns. Parabéns. Bem-vindo ao mundo dos espíritas. Porque é exatamente para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. É para isto. Para aprendermos. Para nos inundarmos dessa mensagem prometida pelo Cristo há 2000 anos, o Consolador prometido. O Espírito da verdade, que vem nos esclarecer tudo isto, que vem nos falar da importância de raciocinarmos sobre a fé, por exemplo, como estamos fazendo hoje. Como nos dá a condição de pararmos e olharmos para nós.
com humildade, com compreensão, com aceitação. Aceitar sim que nós temos ainda muito que nos melhorarmos. Mas é para isso que nós estamos aqui. A doutrina espírita veio ao mundo, não foi para os anjos. Não foi para os anjos. Porque os anjos já estão em outras esferas. E se estão aqui e estão, é nos auxiliando. A doutrina espírita está aqui para todos aqueles que necessitam de encontrar a Deus. E aí eu não sei se todos se incluem, eu me incluo. Eu necessito encontrar a Deus. E acredito que se estamos aqui, encarnados e desencarnados que aqui estamos, é para isso que estamos aqui. Tem uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos. A mensagem é intitulada Doutrina Espírita. E é muito interessante. Bastante interessante. A mensagem diz assim: toda a crença é respeitável. No entanto, se buscasse a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Não lhe nego o devido respeito. Não lhe nego o devido amor, o devido afeto. Afeto. Porque nesse instante, as nossas almas encontram a maturidade suficiente para a compreensão desses princípios do Consolador. E ela não pede para que sejamos anjos ainda, porque não somos ainda. Mas que estejamos com as nossas mentes, com nossos corações abertos, dispostos, receptíveis. Porque ela está aqui exatamente para nos auxiliar a curar as nossas almas das mazelas que nos prendem há muitos anos no chão da ignorância, da agressão, do desamor. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Porque ela nos fala dessa conexão, dessa comunicação com o mundo espiritual. Com aqueles que nos antecederam e com aqueles que daqui um pouco estarão nos sucedendo. Porque é uma via de mão dupla incessante o tempo todo. Há irmãos chegando e irmãos indo. Apenas mudando de endereço, de dimensão, mas o caminho é o mesmo. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas, do destino e da dor. Porque a doutrina espírita nos faz algo
absurdamente, na minha opinião, absurdamente fantástico. Quando compreendemos. Ela nos tira da condição do coitadismo, do coitadinho, da vítima. A doutrina espírita, bem compreendida pelos princípios da fé raciocinada, nos tira da condição do coitadismo, da vitimização. Não somos vítimas de nada. Somos apenas resultado de nós mesmos. De nós mesmos. E ela ainda nos leva a um raciocínio um pouquinho mais profundo. Na compreensão da dor que nos acomete, ela nos fala assim: não tenha dó de você. Não sinta dó de você. Não sinta dó do seu irmão que está ali ao lado sofrendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a dó potencializa o vitimismo, o coitadismo. A dó rouba as nossas energias. A dó rouba a nossa capacidade de superação. E todos nós somos capazes. Não há um único espírito aqui, encarnado e desencarnado, que não seja capaz de vencer a dificuldade que esteja atravessando neste exato momento. Você é capaz. Respire, sinta. Eleva o seu pensamento. E você vai encontrar essa força, porque Deus está aí dentro de você. Vós sois filhos de Deus. Sois a imagem e semelhança do Pai. Se tiveres fé, podereis fazer tudo isso e muito mais. Todos nós aqui somos capazes. E está cientificamente comprovado, alguém que adoece, mas quando ele permanece na fé, na confiança, a sua recuperação é muito mais rápida, muito melhor do que aquele que se entrega ao vitimismo e ao coitadismo. Como que está a sua fé? Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Eu não tenho medo da morte, honestamente. Honestamente, não tenho medo da morte. Não tenho medo. Mas uma coisa ainda me preocupa. Como eu estarei após a morte? Qual será o meu estado de espírito após a morte? Porque tenho a consciência que ainda precisa melhorar muito. Mas tenho a certeza que não estarei só. Ainda que seja acompanhado por um cãozinho que eu tenho em casa, que eu agrado ele todos os dias. Mas eu não estarei só. Se analisarmos o que nós fizemos no dia de hoje, da hora que levantamos até aqui, e eu desencarnar agora, como é que eu estarei daqui um pouco? E a doutrina espírita nos esclarece. Você estará de acordo com aquilo que está carregando em seu coração. Por isso dissemos aqui hoje, que o Evangelho é para ser sentido. Que Deus é para ser sentido. Que Jesus, para que sejamos na conexão, é para ser sentido.
Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever, o amor ao próximo. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. E aqui Emmanuel parafraseia uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente no capítulo 19. A fé raciocinada. Quando o Espírito Verdade nos diz que a fé verdadeira só é aquela em que pode enfrentar, em qualquer momento da vida, do cotidiano, as dificuldades face a face. Sem culpa, sem medo, sem constrangimento. Porque a fé raciocinada é aquela que nos dá a consciência do que estamos fazendo aqui, de quem somos nós. Qual é o meu propósito de vida? Toda religião é erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareça estranham, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita, esse consolador, desnuda, tira o véu das alegorias, das fantasias, dos interesses outros, das vaidades, do personalismo, do dogmatismo, mas nos apresenta uma verdade nua e pura, nua e crua. Você é aquilo que estiver fazendo de você mesmo a cada dia. Pois Deus não privilegia ninguém. Não há privilégios na lei divina. Não há privilégio na criação do Pai. Não há privilégios. Por isso disse aqui hoje, no início da nossa fala, que Jesus também um dia passou pelo mesmo estágio evolutivo que nós estamos passando aqui hoje, em mundos que não existem mais. Mas ele também passou pelo mesmo processo. Porque ele também um dia foi criado pelo Pai na condição de espírito simples e ignorante. E trilhou todo esse caminho e chegou à condição de espírito puro, de arcanjo, ao qual todos nós também estamos destinados. Chegaremos lá com absoluta certeza, pois esta é a lei. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. A quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Em uma conferência no plano espiritual, o irmão mais exaltado se aproximou de Bezerra e disse aquilo que dissemos ainda há pouco. Bezerra, eu ainda faço isso, ainda sou agressivo, sou ignorante, maledicente e tudo mais. Blá, blá, blá. Como é que eu posso ser espírita? E Bezerra de Menezes, na sua calma, sua tranquilidade, vira para aquele irmão: ah, meu irmão,
Eu também sou tudo isso ainda. Eu também ainda preciso vencer as minhas mazelas. Mas eu sou um espírita cristão. Porque sabe qual a diferença, meu irmão? Há algum tempo atrás, eu corria atrás de tudo isso. Porque nós ainda observamos em nosso meio muita gente ainda correndo atrás das vaidades, do orgulho, das pompas, porque isso é interessante. Há ambientes que se você não for orgulhoso, pomposo, você está fora, você é menos. Ainda parece que é meio interessante você falar mal, julgar essas coisas. Há ainda quem corre atrás disto. A diferença do espírito cristão é que ele não se libertou de tudo isto ainda, mas ele já está correndo de tudo isto. Ele já corre de tudo isto. No dia de hoje, você foi atrás ou você correu de tudo isto? Você é espírita. Você é espírita. Nós somos espíritas. Por isso estamos aqui. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências, ainda que estejamos carregando conflitos na alma, dificuldade de nos libertar daquilo que a gente sabe que não nos serve mais. Mas obrigado, meu Deus, por já ter essa consciência, por estar nessa luta. Obrigado, meu Deus, por perceber já que aquilo que não me serve, ainda que eu não consiga me libertar, mas já estou me despertando. Obrigado à doutrina espírita por me dar essa condição, desta percepção, desta realidade que ainda vivo. Nós somos espíritas. Espírita deve ser o nome do teu nome. Olha que interessante essa frase. Espírita deve ser o nome do teu nome. A gente vê irmãos nossos, quando alguém pergunta qual a sua religião, eu frequento lá o centro espírita, mas não sou espírita ainda. Meu Deus, para aí. Por quê? Quem diz que tem que ser anjo? Onde está escrito isso no Evangelho? Não. Eu sou espírita. Com as minhas dificuldades, eu sou espírita. Acredito na imortalidade da alma. Acredito na comunicação com os espíritos. Acredito no amor como instrumento de vencer as dificuldades com o outro. Acredito na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos. Acredito na evolução do espírito. Acredito no amor do Pai por nós. Tenho a certeza que não estamos sós. Aqueles que eu amo ainda vivem. Eu sou espírita. Espírita deve ser o claro objetivo da tua instituição, da tua alma, do teu ser, desse templo sagrado ao qual habitamos. Ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo.
E a doutrina do Cristo, a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Em todos os mundos. Ela é universal. Porque a doutrina do Cristo é a doutrina de Deus, do Criador do universo. São leis que estão presentes em todo o universo. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Pois a doutrina espírita, para esse momento em que estamos aqui, para essa oportunidade reencarnatória, ela está para nós como um empréstimo. Um empréstimo sagrado, um empréstimo de Deus. É um farol que o Pai coloca em nossas vidas, em nossos espíritos, em nossos caminhos, para que nós possamos não mais ficar presos à autopunição, ao autojulgamento, à autocondenação, à autoflagelação, porque isso não serve para nada. Mas para que tomamos consciência de espíritos filhos de Deus, herdeiros da eternidade, espíritos que trazem em si a essência, a semente, o germe da perfeição, para que tenhamos a consciência de que eu existo, algo pulsa em mim, algo vibra em mim, que me dá esta consciência da autopercepção, da percepção do outro, da percepção do mundo, da percepção da vida. Da vida. Você existe. O amor está aí em você. Se errou, se caiu, levanta-te, sacuda o pó da sandália e vamos em frente. Caminhe. Caminhe. É este empréstimo sagrado que nos dá o Pai para que possamos viver a vida. Viver a vida. Com determinação. Com esse propósito. Ainda que carregando ainda essas mazelas, não tem problema. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui. Ainda que sejamos ovelhas esgarradas da casa do Pai, mas o Pai não nos abandona. Façamos a nossa parte. Ao chegarmos em casa, façamos como Santo Agostinho uma reflexão. Como eu estive espírita hoje? Como eu estive cristão hoje? Como eu estive filho de Deus hoje? Como esteve a minha fé no dia de hoje? Amanhã eu posso fazer melhor. Amanhã eu terei a oportunidade de pedir perdão para aquele companheiro. Para aquele amigo de viagem. Amanhã eu poderei fazer algo melhor do que aquilo que eu fiz hoje. Porque eu não sou nenhum coitadinho. Não sou vítima de nada. Eu sou um filho de Deus. És filhos de Deus. Herdeiros da luz. Vós sois luzes. Que brilhe a vossa luz. Que a paz, que o amor, que as bênçãos do nosso Pai inunde nossos corações, as nossas mentes, e nos dê essa força, essa coragem, esse espírito de vencermos a nós mesmos, para que ao término dessa jornada, possamos olhar para trás e dizer assim, eu dei alguns passos, valeu a pena,
Obrigado, Deus. Obrigado, meus irmãos. Muita paz a todos.